Essa nova bomba veio no momento em que alguns indicadores mostravam possível começo de recuperação da economia. A gente conversou até sobre isso ontem com Miriam Leitão, que está aqui de volta e acompanhou tudo isso em Brasília. Miriam, bom dia. O governo também se organizava para conseguir aprovar aquelas reformas. Exatamente, Chico e Ana, bom dia. Os números da economia estavam positivos, mas todo mundo sabia que tudo depende da política. Então, antes a dúvida era se a reforma da Previdência seria aprovada. Agora é se haverá reformas. E mais importante, qual a duração do governo Temer? Se for confirmado o diálogo que o presidente negou, Temer perde as condições de permanecer no cargo. Até há uma dúvida mesmo, ele negando o diálogo, ele confirma a reunião. Será que teria que ter recebido esse empresário cheio de suspeitas no palácio do Jaburu, onde ele mora? Bom, os cenários podem ser de renúncia, que ele também nega, ou impeachment. E há esse outro caminho, que é o processo contra a chapa no TSE, mas tudo isso demora, porque mesmo se ele for condenado, ainda tem possibilidade de recurso ao Supremo. Antes havia quem defendesse Temer em nome da governabilidade nesse processo do TSE. Agora esse argumento enfraqueceu. Outra consequência imediata do que foi revelado é aumentar o tamanho da crise dentro do PSDB, também com a conversa comprometedora, para dizer o mínimo, com o senador Aécio Neves. O Estado de São Paulo está dando agora de manhã que o senador vai ser afastado pelo Supremo Tribunal Federal. O país amanheceu hoje cercado de dúvidas. Uma delas é o que fazer na hipótese de saída do presidente Temer. A Constituição prevê, vocês viram aí na reportagem, em tudo que a Ana Paula mostrou, que a hipótese que existe na Constituição é essa exatamente que o país rejeita nesse momento. Uma eleição indireta por esse Congresso cheio de investigados. E mesmo assim, esse ponto da Constituição não está completamente regulamentado. Há muitas dúvidas sobre como fazer essa eleição. Ainda que a Ana Paula tenha mostrado ali uns dados, ainda há muitas dúvidas. Por isso, não se sabe exatamente quais seriam as regras dessa eleição direta. Há a proposta tramitando, como essa do deputado Miro Teixeira, que permite a eleição direta mesmo na segunda parte do mandato. Ele apresentou essa proposta bem no começo dessa crise e havia a possibilidade, portanto, de ter sido aprovada e ter aberto essa possibilidade. Agora teria que correr contra o tempo. Precisaria ser aprovada e estabelecer um prazo para essa eleição. Na linha de sucessão, no cargo de presidente, há 2 políticos citados na Lava Jato. Como eles poderiam assumir, ainda que interinamente, Ana e Chico? Dúvidas e dúvidas, é o momento que a gente está vivendo, né, Miriam? Agora, eu queria te pedir para você detalhar um pouquinho mais para a gente a história desse grupo JBS. O Grupo JBS nasceu nas asas da política, digamos assim, mas como empreendedor. Era um grupo pequeno, uma casa de carnes de Goiás que foi para Brasília na época da construção da cidade. Era um açougue com abate. Cresceu, se tornou um caso de sucesso. Já era um caso de sucesso. Mas nos governos de Lula e Dilma, ele teve um salto vertiginoso. Usando dados aí de balanço da consultoria economática. Em 2007, quando o grupo abriu o capital, e, para falar a verdade, nessa época já vinha recebendo muitas vantagens e grandes empréstimos do governo, tinha um patrimônio líquido de 1,4 bilhão de reais. Era grande, mas esse valor multiplicou-se por 17 vezes em 10 anos. No ano passado, o patrimônio líquido era de 23,77 bilhões de reais. O grupo foi claramente favorecido em inúmeros negócios com o governo e está sendo investigado em 6 operações: Greenfield, Sepsis, Cui Bono, Lava Jato, Bullish e uma em Mato Grosso. O maior temor do empresário Joesley Batista era acordar de manhã com a polícia em sua casa e ele preso. Foi o que ele disse para vários interlocutores. Agora ele está em Nova York, longe da prisão. É o caso de se perguntar quais serão as punições que devem cair sobre ele. Será que essas vantagens da delação não foram exageradas? Aliás, ele está envolvido em casos de corrupção demais, há muito tempo. E com elas, ele enriqueceu ainda mais, Ana e Chico. E é importante que haja punição para todos envolvidos nesses crimes, né, Miriam? Obrigada. E na delação premiada, o dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, revelou que o presidente Michel Temer foi gravado autorizando a compra do silêncio de Eduardo Cunha. A delação da JBS é que detonou essas operações que a gente está vendo da Polícia Federal. Vamos agora falar com o Fábio Willian lá em Brasília sobre tudo isso que foi divulgado ontem, né, Fábio? Foi tudo gravado, foi tudo filmado, inclusive entrega de dinheiro, tem imagem disso. Tudo absolutamente registrado. Ana, Chico, muito bom dia para todo mundo. Pois é, a denúncia sacudiu aqui o Planalto Central. A frase que provocou toda essa hecatombe política teria sido proferida pelo presidente Michel Temer em gravação feita pelo dono
da JBS. Depois de ouvir do empresário que estava pagando mesada ao ex-deputado Eduardo Cunha para que ele se mantivesse em silêncio, Temer teria dito: tem que manter isso, viu? Veja na reportagem. Os donos de uma das maiores indústrias de alimentos do mundo foram rápidos. De acordo com reportagem do site do jornal O Globo, a delação da JBS foi fechada em 2 meses. E os donos da empresa, Joesley e Wesley Batista, teriam ido na quarta-feira da semana passada ao Supremo Tribunal Federal, onde seguiram direto para o gabinete do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no tribunal, a quem cabe homologar a delação. A reportagem diz que eles estavam acompanhados de 5 pessoas da empresa e que confirmaram o que já tinham contado à Procuradoria-Geral da República no mês passado e que envolve o presidente Michel Temer. O colunista Lauro Jardim revelou que, em março, o empresário Joesley Batista foi ao Palácio do Jaburu e se encontrou com o presidente Temer. Ele tinha um gravador no bolso e gravou toda a conversa. Segundo a reportagem, Joesley relatou ao presidente que estava pagando mesada ao ex-deputado Eduardo Cunha e também a Lúcio Funaro, conhecido como o operador do PMDB. Os dois estão presos. O dinheiro era para que eles não contassem o que sabem. Diante da informação, Michel Temer teria respondido: tem que manter isso, viu? No depoimento ao Ministério Público, Joesley teria dito que não foi Temer quem determinou o pagamento da mesada, mas que ele teria pleno conhecimento da Operação Cala Boca. Cunha e Funaro já teriam prestado serviços para o grupo empresarial por meio de emendas em projetos de lei, entre outras coisas. Segundo o site, a mesada já era paga há alguns meses. O inusitado nesse caso é que pela primeira vez na Lava Jato, a Polícia Federal teria monitorado várias ações e encontros entre os delatores e os políticos e interlocutores. A reportagem do Globo diz que essas ações controladas pela polícia eram um meio de obter prova em flagrante, mas em que a PF adiava a ação efetiva para um momento mais oportuno. Os diálogos e entregas de dinheiro foram filmados pela polícia e os números de série das cédulas eram informados aos procuradores. Além disso, diz a reportagem, as malas e mochilas usadas na entrega dos valores estavam com chips para que se pudesse rastrear o caminho do dinheiro. Nas ações monitoradas foram distribuídos cerca de 3 milhões de reais em propinas durante o mês de abril. A polícia teria monitorado pelo menos uma entrega de dinheiro. O Globo diz que esse dinheiro foi entregue a Roberta, irmã do operador Funaro, e que no caso de Eduardo Cunha, o dinheiro era deixado com Altair Alves Pinto, homem de confiança do ex-deputado. Ainda de acordo com a reportagem, na conversa com o presidente Temer no Palácio do Jaburu, o empresário Joesley pediu ajuda para resolver uma pendência da empresa JF no governo. E o presidente teria determinado que ele procurasse o hoje deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná. Temer teria dito: fale com o Rodrigo. Rocha Loures foi o chefe de relações institucionais da vice-presidência da República quando Temer era o vice-presidente. De acordo com a reportagem, o dono da JBS teve um encontro com Rocha Loures em Brasília e acertou com ele uma ajuda para resolver uma disputa entre a Petrobras e o grupo empresarial sobre o preço do gás fornecido pela estatal a uma usina termoelétrica que pertence ao grupo. Ainda de acordo com o site, Rocha Loures agiu para atender ao pedido do empresário da JBS, que em troca teria oferecido uma propina de 5%. As negociações teriam continuado num segundo encontro, desta vez em São Paulo, e neste caso entre Rocha Loures e outro diretor da JBS, Ricardo Saldi, onde foi combinado o pagamento de R$500 mil por semana durante 20 anos, prazo de vigência do contrato da usina termoelétrica. Segundo a reportagem, Loures teria dito ao empresário que levaria a proposta a alguém acima dele e que, pelo contexto, os dois se referem a Michel Temer. De acordo com a reportagem, nesse segundo encontro, Rocha Loures teria agido para tentar despistar. Marcou com o empresário num shopping e de lá
levou Saldi para um café, depois um restaurante e depois para uma pizzaria no Jardim Paulista. Nesse local, o deputado teria recebido os R$500 mil. A entrega foi filmada pela Polícia Federal. Segundo a reportagem, só o primeiro pagamento foi feito. Em nota, o Palácio do Planalto informou que o presidente Michel Temer jamais solicitou pagamentos para obter silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha e não participou nem autorizou qualquer movimento para evitar delação ou colaboração com a Justiça por parte do ex-deputado. Confirmou que o encontro com o empresário Joesley Batista foi no começo de março, no Palácio do Jaburu, mas negou que tenha havido algo que comprometesse a conduta do presidente da República. A nota diz ainda que o presidente defende ampla investigação para apurar todas as denúncias veiculadas pela imprensa, com a responsabilização dos eventuais envolvidos em quaisquer ilícitos que venham a ser comprovados. O Supremo Tribunal Federal ainda não informou oficialmente se a delação premiada dos donos da empresa JBS já foi homologada aqui no tribunal. A assessoria do deputado Rocha Loures informou que ele está em Nova York e volta hoje, quando deverá se inteirar e esclarecer os fatos. Nós não conseguimos contato com Eduardo Cunha, Lúcio Funaro, Roberta, irmã de Funaro, nem com Altair Alves Pinto. A JBS não quis comentar o fato. Ana Chico. Ok, Fábio.